E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, sou um filho amado de Deus, pastor aqui na Congregação Batista de Leme. Nós estamos aqui para mais um quadro do Sem Tabu. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, tem muito a ver com todos nós, né? Num outro programa já falamos de um tema relacionado, mas hoje nós vamos aprofundar nessa conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo. Meu nome é Roberto, sou um filho amado de Deus. E hoje o tema que nós vamos falar é sobre a influência das redes na cabeça dos jovens, hoje na sociedade, na contemporaneidade. Então é isso. Oi gente, meu nome é Melissa, eu sou uma filha amada de Deus e é isso, vamos tirar dúvidas das pessoas que é pouco tratado, né? Todos os assuntos que tratamos aqui são pouco tratados, né? Então é isso. Legal. Então, para a gente começar, pastor, a gente tem que entender uma coisa primeiro, tipo assim, a rede, a internet, esses meios, esses outros meios de comunicação são coisas ótimas. Uhum. Se a gente parar para olhar por uma perspectiva mais, na questão da velocidade, questão de você se comunicar com a pessoa, toda essa facilidade. Mas a gente sabe que quem está inserido hoje na mídia, a maior parte das pessoas são jovens e até crianças, né, que acho que não deveria acontecer. E elas estão deixando de receber um conteúdo na escola, principalmente nesse tempo de pandemia, deixando de receber um conteúdo na escola para ficar em casa assistindo vídeos no YouTube, no TikTok, nessas redes e enchendo a cabeça de conteúdo inútil. O que o pastor acha que isso causa na cabeça desses jovens, dessas crianças? Mal. Quer que elabora a resposta ou só responde? Mal, dano. É o seguinte, cara. Sabe que hoje está tendo uma preocupação muito grande nesse sentido, né? Em todas as áreas, todas as ciências. Então, na área da teologia, está se discutindo muito isso, sobre essa influência midiática. Na própria área da gestão das empresas, né? Porque assim, a mídia ela é muito boa. É impossível você viver sem mídia, sem a conexão, a conectividade. Ela é tão importante, por exemplo, que no meu trabalho há um site do governo chamado Conectividade. Né? E quando o site Conectividade não está conectado, você simplesmente não faz nada, né? Na área, principalmente na área de departamento pessoal. Então, ele é muito importante, sim. Agora, qual é a questão? Acho que a grande questão é o seguinte, é que nós nos preocupamos muito em buscar conteúdos, não conteúdos que nos façam a crescer, nos façam evoluir. Geralmente eu vou buscar conteúdo que, cara... Entretenimento, que vai me deixar feliz. Isso, me deixa feliz, né? Então, a Bíblia tem um texto bíblico, eu não vou lembrar, citar o texto certinho, tá? Eu vou citar o conteúdo do texto, que está lá em Provérbios. Diz assim, que a sepultura, ela nunca fica satisfeito de morto. Quanto mais morto tiver lá na sepultura, mais feliz ela vai ficar e ela nunca vai ficar feliz. E diz que os nossos olhos é igual, né? Nossos olhos são iguais. É a sepultura. Nós nos encantamos com as coisas, a gente vê e nunca ficamos satisfeitos. A gente sempre quer ver mais. Só que o que a gente sempre quer ver mais? Futilidades. Tá? Então, se você fala assim, o jovem ele está conectado o tempo todo. Só que se você vê no que ele está conectado o tempo todo, ele está conectado em ver foto, ele está conectado em ver, você citou, né, vídeo no TikTok, e geralmente quais são os vídeos virais? Geralmente é o vídeo que alguém está se dando mal, né? Ou como diz o Cortella, vídeos onde tem gente
comendo, bebendo, fazendo xixi, defecando ou reproduzindo gente. Né? Então, geralmente são essas as coisas que nos interessam. E isso, a Bíblia, ela vai falar de algo que a gente tem que tomar muito cuidado, que é a lascívia dos olhos. Né? Nossos olhos vão se encantar com besteira, vamos dizer assim, besteira, coisas inúteis. Né? E qual que é o resultado disso? Cara, se a Bíblia diz assim, encha a sua cabeça do que é bom, do que é agradável, do que é louvável, do que é de boa fama. Para quê? Para que você tenha o que é bom, o que é agradável, o que é louvável, o que é de boa fama, para perguntar, para responder àqueles que perguntarem a você. Então, se eu encho a cabeça dessas coisas, cara, o resultado só pode ser danoso, não pode ter resultado bom. Pastor, eu vou pegar um ponto da sua fala que você falou sobre Provérbios e citou essa questão que a sepultura não se cansa de ter morto. E o pastor colocou o exemplo dos olhos. Aí eu pensei outra coisa. Aquele documentário Dilema nas Redes. Eles explicam que o trabalho do algoritmo é literalmente transformar a pessoa num zumbi. Certo. O zumbi é uma pessoa morta. Então a gente pode colocar que a mídia é uma sepultura. E o trabalho dela é trazer pessoas vivas para dentro dela, para deixar essas pessoas mortas para que elas não possam sair. Corretamente. E isso é o trabalho dela hoje, principalmente nessa geração que a gente está vivendo agora. Hoje é assim, a gente fala dessa geração porque a gente está vivendo isso, né? A gente nunca viu tanta mídia. Bom, até porque a gente não viu em outra época, né? Então, mas nunca na história se viu tanta mídia, né? Assim, mas isso, vamos lá, desde que o mundo é mundo, desde que gente é gente, sempre o homem foi atraído pelos olhos, tá bom? Então a gente começa lá no Jardim do Éden, não tinha televisão, não tinha YouTube, não tinha TikTok, não tinha nada, tinha Adão, Eva e a serpente, certo? E aí, qual é o que o texto bíblico diz? Que Deus deu uma ordem para Adão, né? Adão deveria ter transmitido para Eva, você pode comer de tudo, do fruto que está no meio do jardim você não pode comer, tá? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí o texto seguinte diz assim, então, a mulher estava lá, e aí a serpente chegou para a mulher e falou assim, lá do fruto do meio do jardim, é verdade que você não pode comer? Ela falou, não, olha, Deus falou que a gente não pode, na verdade, nem olhar para aquele fruto. Não tinha televisão, não tinha nada. Onde que ela tirou esse negócio de olhar? Né? A gente não pode nem olhar para o fruto. Aí o diabo falou assim, não, mas sabe o que é? É porque Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão. E aí você vai ser igual a Deus. E aí o texto seguinte diz assim, que ela olhou para o fruto e ela viu que aquele fruto era desejável para dar conhecimento, para não sei o que, Então ela pegou o fruto, comeu, levou para o seu marido, ofereceu e o seu marido também comeu. A partir daí, é óbvio que quando a gente fala desse texto, a gente não enfatiza essa questão dos olhos, né? A gente fala do pecado, do fruto, desobediência, tá? Mas essa questão dos olhos, ela está bem latente. Você vê quantas vezes aparece ali visão, olhou, viu e não sei o que, tá? E desejo, junto com isso, né? E é interessante que o desejo, a questão do ela viu que era desejável, foi depois que ela olhou, tá? Aí depois disso, vamos dar um pulo na história, e vai ter várias histórias disso aí, a gente chega lá em Davi, e a gente começa um texto dizendo assim, o Davi, ele era rei de Israel, era um rei valente, era um rei que lutava, era um homem de Deus e tal, mas aí, um dia, os reis saem à guerra, e o Davi mandou os seus soldados à guerra, mas ele não foi, ele ficou em casa. E aí ele estava em casa, ele foi dar um rolê na varanda, e aí ele olhou na casa do vizinho, e ele viu a mulher do vizinho, e ele viu a mulher do vizinho tomando banho, e ele desejou a mulher do vizinho, e ele trouxe a mulher do vizinho, e ele transou com a mulher do vizinho, e ele engravidou a mulher do vizinho, e ele matou o vizinho, e ele... Entendeu?
Então, depois a Bíblia vai falar assim, ó, cuidado com a concupiscência dos olhos. Então, isso nós estamos falando da Bíblia, que era um conceito que não tinha internet, não tinha TV, não tinha, né? Hoje a gente coloca a culpa na Rede Globo, mas não tinha Rede Globo, não estava lá, né? Então, a gente fala assim, cara, então como que é? Então isso é nosso, tá? Nós que nos satisfazemos com essa questão. E aí, isso starta um pecado. Qual é o pecado? O voyeurismo. Por quê? O que é o voyeurismo? Eu fico olhando na vida do outro, o que o outro está fazendo, né? Os relacionamentos que ele está tendo, e aí eu fico ali, né? Conectado, se ele está vestido, se não está vestido, se está com muita roupa, pouca roupa, se está sensual, se não está sensual, e não sei o que, eu fico me alimentando e me retroalimentando dessa questão, e eu não me satisfaço com isso, né? Por isso que a Bíblia fala assim, evite. Fuja dos desejos, fuja das paixões, né? Às vezes a gente acha que paixão da juventude é só a libido sexual, e a Bíblia fala, não, cara, não é só isso não, né? E tudo isso eu me alimento com os olhos e eu vou produzindo isso na minha cabeça. Nesse assunto ainda que faz mal para as pessoas, esses dias passou na televisão. Era um canal de desenho, passou tipo uma entrevista de uma moça, que os pais fazem pergunta e essa moça responde. E os pais estavam falando sobre o jogo, se fazia mal, que não sei o quê. Aí a moça respondeu que não, o jogo não faz mal, o jogo é educativo, o jogo é... alguma coisa sobre... ela falou que faz as crianças quererem estudar mais, um monte de papo assim, nada a ver. Aí mostrou o jogo, né? Aí passou o jogo. O jogo é o Free Fire, de tiro. Assim, gente, que conhecimento que a criança está ganhando. Tá aprendendo a atirar. Tá aprendendo a atirar. Aí eu falei, nossa, nada a ver. Nada a ver, né? Então, ó, eu tenho grande dificuldade de falar de jogo, porque eu não jogo. E assim, ó, por que eu falo isso? A Bíblia, ela nos sempre direciona a olhar para Jesus, tá? A Bíblia sempre nos motiva assim, ó, olha para Cristo, tá? Cristo é o autor, é o consumador da nossa fé. E quando nós olhamos para Cristo, quando a gente pensa em mídia, não sei o que, nós estamos pensando em espetáculo, certo? Por exemplo, hoje, o Jorge, na hora do almoço, colocou um vídeo lá para a gente assistir, inclusive foi sugestão sua, do cara lá, como que é o nome do cara? Lucas, não sei o que lá? Lucas eu não tinha. E é assim, cara, que legal. Um cara sozinho fazendo um baita sonzão, né? E na minha cabeça, o que me veio logo à memória? Assim que eu vi o cara fazendo, eu fiquei pensando, cara, quantas vezes esse cara cantou essas músicas, quantas vezes não sei o quê, quantas vezes ele gravou, quantas vezes... E a minha cabeça foi diferente daquilo. A minha cabeça foi do tipo assim, ó... Você entende, falando pro Jorge, ó, você tá vendo como que é criatividade? O cara juntou esse monte de coisa e pôs aí o resultado, saiu isso e tal. Isso é uma coisa. Mas quando a gente olha ali, o que a gente está apreciando ali? Um espetáculo. O cara fez um espetáculo, certo? Só que esse espetáculo ele cativou. Então, por exemplo, ele me cativou, por quê? Cara, porque a gente faz esse negócio, a gente faz mídia, a gente quer aprender sobre isso. Mas tem outras pessoas que vão ser cativadas, por quê? Só porque o cara tocou, né? Ou porque tem uma música que ele gosta. Outro porque tem uma música que ele gosta, ou outro só porque ele é fissurado em ver vídeo, ele viu aquilo ali, ele, né? Então vamos dizer assim, que quando a gente viu aquilo ali, nós pensamos, cara, pô, dá pra fazer um clipe legal. Ó, dá pra, né? Ó, um cara sozinho, o que ele fez, né? Deve ter dado muito trabalho para chegar no resultado que ele chegou e tal. Mas a Bíblia fala assim, olha, tem um espetáculo, cara, que esse espetáculo é o maior de todos. E você faz parte desse espetáculo. E qual é esse espetáculo que Deus planejou pra gente? Cristo, cruz, igreja. Cristo fala, ó, esse é o espetáculo. E aí quando nós nos disponemos
desconectamos desse espetáculo e ficamos focados em outro espetáculo, na verdade a Bíblia diz que nós acabamos, que esse outro espetáculo se torna uma idolatria, se torna um Deus, tá bom? Por quê? Porque eu fico ali embasbacado naquele negócio assim, como que zumbizado, né? Eu viro um zumbi esperando o próximo espetáculo ou buscando o próximo espetáculo. E enquanto eu estou ali, eu estou deixando de ouvir a voz de Deus, eu estou deixando de me conectar com Deus, eu estou deixando de obedecer a Deus. Então, eu não vejo que o jogo traga esse resultado assim. Não vou dizer que eu não uso a mídia para jogar, uso, tá? Quando eu tô, quer saber se eu estou estressado ou não, é me ver na frente do computador. Se eu estiver jogando paciência, é porque eu estou estressado, e muito estressado, tá? Se eu quiser pensar em alguma coisa, tem um outro lá que parece paciência também, de cartinha lá. Então, quando eu estou ali, naquele negócio ali, fico, por quê? Eu estou pensando em alguma coisa, estou querendo resolver alguma coisa, tá? E eu estou tentando me ocupar com aquilo para me desconectar. Então, aquilo não me acrescenta nada, não me diminui nada, eu não aprendo absolutamente nada, é um jeito que eu descobri para eu me desconectar, tá? E aí eu consigo focar em outras coisas. Agora, cara, se eu tô num jogo de tiro, primeiro, eu não tô desconectado. Primeiro, até porque eu tô muito concentrado, eu preciso saber de onde vai vir o inimigo, de onde que vem não sei o que, em quem eu vou atirar, quantos tiros eu vou dar, que arma que eu vou usar. Então esse negócio de eu me concentro, eu não me concentro, é papo furado, né? É uma desculpa para eu poder me manter fazendo a mesma coisa de maneira equivocada. Então eu discordo, eu acho que não tem liga essa argumentação. O pastor, pensa assim, jogar, seja jogar, ver vídeo no YouTube, alguma coisa, é entretenimento. Só que tipo assim, quando o jovem, ou a criança, ou até mesmo o adulto, deixa de fazer algo que ele deveria fazer em virtude para fazer outra coisa, como ficar no jogo, por exemplo, que não vai acrescentar nada, eu acho que isso é errado. Agora, tipo assim, vamos supor que ele é uma pessoa não totalmente controlada, mas tipo, minha agenda é essa, durante o dia eu trabalho, eu estudo, eu vou para a igreja, eu me encontro com os amigos, e depois durante uma hora eu jogo. Isso não seria maléfico, né, nesse caso? Então, a gente precisa entender assim, eu quero achar um texto aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. O autor bíblico, lá em Eclesiastes, ele vai dizer assim: debaixo do céu há um tempo para tudo, tá bom? Há um tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo de estar perto, há tempo de estar longe, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de ajuntar pedra, há tempo de espalhar pedra, né? Vamos dizer que o Salomão estivesse escrevendo isso hoje, o que Salomão diria? Há tempo de dançar balé, há tempo de parar de dançar balé, há tempo de ir na academia, há tempo de não ir para a academia, há tempo de jogar online, assim como há tempo de não jogar online. Há tempo de você jogar online, mas há tempo de você ir lá no campo de futebol e tomar umas caneladas, entendeu? E há tempo de você estudar, e há tempo para isso aí. Então, é benéfico sim, tá bom? Não estou dizendo, como tudo, a mídia ela não é problemática. O problema não é a mídia, o problema é o acesso que eu faço à mídia, que jeito eu uso, por quanto tempo eu uso, como que eu fico exposto a isso e como que eu estou absorvendo isso. Aí é o problema, tá? Então, agora, não, eu cumpri meus deveres, eu cumpri minha obrigação, eu até me relacionei com pessoas, né? Eu conversei, eu tomei café, eu joguei bola,
cara, eu duro que pra mim eu falar de jogo e falar de esporte eu tô ferrado. Porque eu não jogo nada e nada. Mas, cara, eu me relaciono. Eu gosto de conversar, gosto de tomar café, né? Então eu me relacionei. E aí depois eu foco naquelas coisas. E aí eu tenho um tempo para jogar. Não é problema. Eu não vejo problema. Né? Hoje tem aqueles jogos bem legais, né? Xbox, né? Que, cara, dá para jogar junto, dá para jogar em equipe. Você... Oi? Wii, né? Dá para jogar junto. Então, assim, eu não preciso necessariamente... E ali eu posso escolher. Quem falou que eu tenho que ter só jogo que dá tiro? Lá tem jogo de jogar tipo squash, não sei o quê. Quer dizer, eu vôlei, né? Tem o jogo de competição de dança. Quer dizer, eu posso fazer um monte de coisa. Eu lembro que lá em Americana, quando eu morava lá, cara, isso faz tempo, né? Era adolescente, cara. Tinha uma lanchonete, cara, que a gente não falava muito de jogo. Mas aquela lanchonete chamava Bebop, era o nome da lanchonete. E o que era a fascinação do Bebop, que fervia na cidade? Tinha jogos eletrônicos. E eu lembro, cara, que eu ia no Bebop por causa de um jogo, que era tipo uma máquina. Hoje tem as máquinas de realidade virtual, mas naquela época não tinha. Eu acho que a maior realidade virtual era aquela máquina. Que você... Não era fliperama. Era uma máquina assim que você subia, né? E quando você entrava ali, parecia que você estava numa pista, numa montanha fazendo esqui. Simulador. Tipo isso. Cara, aquilo era demais. Cara, que você descia daquela máquina, você estava com o corpo doendo. Parecia que realmente você tinha caído, tinha pulado e tal. Então era fantástico aquilo lá. E eu lembro que aquele estabelecimento, naquela época, ele foi lacrado, porque os diretores de escola, tudo, denunciaram, porque estava esvaziando as escolas, porque os alunos iam para o Bebop para ficar jogando. Né? Então, e assim, jogo de boliche, não sei o que, então são jogos de coletividade, são jogos que realmente, cara, que mal tem jogar boliche? Que mal tem você entrar naquele? Então, eu acho que não tem problema não, tem jogos que a gente precisa ter sim, precisa desenvolver. Nós somos seres humanos, nós precisamos desenvolver competitividade, a gente precisa sim saber dos nossos limites, precisamos atingir os nossos limites e extrapolar os nossos limites, tá? E o esporte, eu acho que o jogo ele facilita isso. Então eu não sou totalmente contra não, tá? Não tenho essa coisa do diabo, não vejo dessa forma. Professor, tem outro ponto que eu acho que ainda cabe nessa questão do jogo, que eu acho que é um ponto que é uma ramificação desse tema que a gente está debatendo. É a questão de você receber através da internet, através dos jogos, porque tipo, o jovem está sempre online. E muitas vezes ele não tem uma estrutura psicológica, ele não sabe receber uma informação e filtrar aquela informação. Aí acho que cabe a questão, tipo, como é todo mundo que está online, independente de gênero, menino e menina, acaba recebendo informações sobre ideologia, o que pode acabar provocando, sei lá, um conflito dentro da própria casa. E mais do que isso, a questão dos encontros psicóticos, sabe? Tipo, alguém que está ali jogando, fingindo ser um jogador, aí começa a marcar encontros, geralmente pode ser com a menina, né? Mas homem também acontece. Marcar encontro com a menina, vamos se encontrar pra gente jogar junto, não sei o que tem, e a pessoa é sequestrada. Outra coisa que é uma coisa séria na internet e que tem bastante hoje. Não é debatido, mas é uma coisa presente. Acho que você está querendo falar de pedofilia, né? Não, sim, eu só... Pedofilia, eu creio nisso também, Roberto, porque assim, nem todo mundo que entra ali para jogar, ele entra ali para jogar. Muitas pessoas entram ali para fazer um aliciamento de menores, né? Tem pessoas que entram ali para formar opiniões, né? Então tem tudo isso sim. E
realmente, a pessoa que está ali o tempo todo só consumindo mídia, só consumindo, e ele não está questionando o que ele está ouvindo, ele não está ruminando sobre aquilo, ele não está conferindo isso com outras coisas para saber se é certo ou não, se é equivalente ou não. Realmente, eu acho que cria um exército de zumbis e um exército de gente imbecis. Então, quando você tem aí um grupo de pessoas que não tem outro assunto para falar, por exemplo, agora, né, a gente está vivendo uma geração, a gente saiu de uma geração apolitizada, e estamos entrando agora numa geração super politizada. Só que essa geração, como que ela se tornou super politizada se agora há pouco ela não falava de política? Da onde que aprendeu tanta política assim? Cara, eu estudo isso com uma cara. Se perguntar pra mim, eu não sei. Engraçado que você vê, tipo assim, na mídia hoje, umas crianças de 12 anos falando, eu sou a favor do aborto, eu sou contra, Bolsonaro, eu sou a favor do Lula, não sei o que tem. O que essas coisas entendem de política? Cara, né? Então não viram, não entenderam, né? E assim, e são umas questões tão tolas, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, para nós, e olha que complicado como isso forma esse exército de gente imbecil. Nós estamos numa comunidade chamada cristã. Dizemos que temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Dizendo que nós ensinamos a Bíblia. E aí, a gente vai para a internet, a gente se depara com alguns que estão na igreja, que estão até ensinando tudo, e aí o cara está lá, enfiado nesse negócio da ideologia de gênero, tá? E aí eu paro para pensar o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, olha, Deus, de um homem, ele criou todos os seres humanos, e ele criou macho e fêmea, cada um segundo a sua espécie. E é interessante que esse macho e fêmea, cada um segundo a sua espécie, Deus criou e fez desde que o mundo é mundo. Nunca mudou. Nunca mudou. Né? Por exemplo, se você pega, como eles querem dizer, né? Eles querem dizer que o menino, ele é menino porque o pai e a mãe falam, não, você é menino, não sei o que, não sei o que. E a menina é menina porque fica falando que ela é menina. Se você pega uma criança, ainda que ela esteja em estado de formação, você vai ver que ninguém precisa falar para a menina que ela é menina. Ela vai saber que ela é menina. E vai chegar uma faixa etária que os meninos não querem brincar com as meninas porque eles são meninos e elas são meninas, e as meninas não querem brincar com os meninos porque elas são meninas e eles são meninos. E ninguém precisa falar disso. As meninas, naturalmente, elas gostam de rosa. Naturalmente. E os meninos não gostam de rosa, naturalmente. Né? Então, a gente vê esse tipo de comportamento e a gente fala, cara, de onde que surgiu tanta imbecilidade? Porque é imbecilidade. Que agora eu entendo que Deus, a partir do século 20 e 21, Deus começou a errar e agora ele faz gêneros errados e põe em corpos errados. Engraçado você ainda comentar isso, que esse dia atrás no Rio de Janeiro, um governador, acho que é governador, ele instituiu um negócio, tipo uma lei, um projeto de lei, alguma coisa assim, não lembro bem, já faz um tempo que eu li, a qual você, a partir de agora você pode escolher se seu filho, não sei se você pode escolher ou se vai ser assim, vai ter o gênero especificado na certidão de nascimento. Então, tipo, você deixa sem gênero para quando é criança. Quando crescer, decidir o que vai crescer. Quando crescer, decidir o que vai ser. Né? E
Nessa questão ainda, já teve a primeira pessoa no Rio de Janeiro de 24 anos que ganhou uma certidão de nascimento sem nome, sem gênero. Sem gênero. Né? Cara, eu acho isso... Alguns teólogos vão falar assim, isso é aberração, é fim do mundo. Cara, eu acho que é coisa de gente tonta só. Entendeu? Não acho que é fim do mundo, não. Particularmente não acho. Não acho que isso muda alguma coisa, tá bom? Porque o que determina pra mim se eu sou homem ou não, se eu sou masculino ou feminino, cara, não é meu documento, sou eu. É genético. É genético, tá? Quer dizer, pelo que Deus me criou, a forma como Deus criou, ainda que eu ponha na minha, não, eu sou uma menina, eu nunca vou ficar grávida. Entendeu? Nunca. Né? Então, agora, eu vejo tudo isso um trabalho midiático. Tá? Eu vejo tudo isso uma mídia fútil, com que objetivo? Primeiro, vamos agredir a glória de Deus. Cara, Deus nunca vai deixar de ser glorioso, Deus nunca vai deixar de ser poderoso, Deus nunca vai deixar de ser Deus, Deus nunca vai fazer essa transformação, essa mutação genética porque eu estou inconformado com isso. Não vai. Ele vai continuar sendo Deus, ele vai continuar fazendo homens e mulheres, a mulher sempre vai ser fêmea, né? E no sentido da palavra fêmea, rachada, furada, que é penetrada, e macho, pontiagudo, que penetra, que fura. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, nunca vai mudar. Então, quando eu começo a absorver essas coisas, tá? Sem questionar isso, sem ir para qual é o propósito de Deus, então aí sim eu começo a me colocar diante dessa idolatria. Né? Daquilo que Deus sempre falou, qual que era a questão da idolatria? Era aquela imagem morta, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, né? E a mídia? A mídia é igual, porque o que a mídia me passa é uma mensagem morta, só que qual é o problema? É que essa mensagem morta, ela pode criar vida em mim e pode me matar. E aí eu começo a discutir assuntos que eu não sei. E aí, vamos lá, Deus na sua sabedoria, na sua divindade, Deus ele é tão divino, que eu fico pensando assim, ele poderia nos fazer assim, nós nascemos com uma consciência, vamos nessa consciência até morrer. Mas Deus não faz assim. Ele nos cria bebê, aí a gente chora, a gente vê o mundo de um jeito, aí depois a gente vai crescendo, né? Quando eu sou criancinha, você olha as crianças, cara, você põe duas crianças, um menino e uma menina, brincando junto, pelado, eles não vão saber que um tem pipi e o outro não tem. Eles brincam. Aí depois de uma certa idade, eles começam a olhar para o outro e falar, opa, agora não, você é diferente, fica longe. Né? Aí depois ele vai crescendo e vai evoluindo, tá? É fantástico que quando todo ser humano chega na idade que parece que é uma transição entre 17 e 18 anos, parece que gira uma chave na cabeça assim. Parece que o cara se desliga. Parece que ele entra num portal, né? Igual o do Nárnia lá, parece que ele entra no guarda-roupa e sai do outro lado, assim, num outro mundo fantástico. Cara, e a gente não consegue entender isso. Eu estou aqui trabalhando com adolescentes. Cara, eu vejo essa mutação em cada um de vocês. Né? É visível essa questão. Então, até tem uma pessoa aqui que eu tenho conversado com ela, mas você viu isso em todo mundo? Mas não, agora eu vi no Roberto, estou vendo isso em você agora, que está visível. Essa mutação que está acontecendo agora, sabe o que é incrível, cara? É que Deus fez esse negócio acontecer desse jeito. E é interessante que Ele deixou para esse momento da vida. É um momento que você toma decisão, é um momento que você chora por tudo. Se tiver inauguração do supermercado, você chora. Fica sensível. Nossa, eu vou no supermercado. Aí você chora, fica emocionado, tá? Né? Aí daqui a pouco passa essa fase, você
acorda para a vida assim, volta. Agora, nessa fase da vida, é que os caras estão falando que você vai decidir o que você quer ser. Cara, sabe o que esses infelizes estão fazendo? Eles estão matando essa geração. Porque na hora que é mais perigoso, que é a hora assim, ó, tá bom, agora eu vou tomar decisões importantíssimas para a minha vida. Porque, ó, não é nessa fase agora de 16, 17, 18 que o adolescente se mata. Não é nessa fase que fica grávida. A menina se apaixona tanto que ela não pode perder aquele cara. Ontem estava mostrando pro Jorge. Então uma menina, ela veio aqui na igreja um tempo. E aí ela parou de vir na igreja porque ela está namorando. E até então não conhecia o namorado dela. Esses dias eu estava olhando lá na mídia, né? Olhando, e aí vi o namorado. Rapaz do céu! Falei, Jorge, olha isso aqui. Como que alguém amar um negócio desse aqui? Eu vou largar tudo. E falar que ama esse troço. Mas pensa num negócio feio. Mas na cabeça dela, é o objeto mais bonito do mundo. É um príncipe. É o príncipe. Rapaz, mas pensa num negócio feio. Aí você fala assim, cara, essa menina, ela vai chegar 18, 19 anos. Rapaz, quando ela tiver com uns 19, 20, alguém falar assim para ela, olha quem você namorava, vai falar, rapaz, vira esse negócio para lá, apaga isso, deleta, Senhor, eu não quero ver isso aqui. Não era eu. Não era eu, é outra pessoa. Agora, como que eu falo com uma pessoa dessa e fico enfiando isso na cabeça dela o tempo todo, que ela pode mudar de sexo? Porque não é nessa fase que você se arrepende de ter nascido. Não é nessa fase agora, ó, você fez 18 anos, né? Você briga com a dona Kelly, você fala assim, eu não pedi pra você! Já rolou essa? Já rolou, claro! É nessa fase que rola isso. Agora, nessa fase que rola isso, vem uma mídia do quinto dos infernos e fala assim, não, mas você não precisa ficar desse jeito, você pode mudar, você pode virar menino. Você pode virar menina. E aí vem essa coisa que a gente está vendo. Essa coisa que tá vendo. Então, eu acho assim, olha, a mídia, cara, ela teria todo elemento possível, cara, para ajudar essa geração. Só que ela está matando essa geração. E o pior, que os pais, para se livrarem da responsabilidade, ele pega um smartphone, um tablet, não sei o que, dá para o filho e fala, fica aí. Deixa o Lucas Neto, o Felipe Neto, deixa eles te educar, deixa a Xuxa te educar. Eu vi o Pondé, eu vi um vídeo dele esses dias atrás, ele falando sobre isso. Ele falou que os pais hoje não têm autoridade. Ele falou que os pais, tipo, ele não usou essas palavras, mas ele falou assim, que os pais estão tão bundões que eles não têm mais autoridade para falar com o filho dele. Ele pega um tablet, solta na mão do filho dele e vai cuidar da sua vida. Vai lá, vai se cuidar. Recebendo informação. Claro. E aí você acha que o cara que está dando informação para o filho dele, o cara está querendo dar informação para ver ele desenvolver, se tornar... Não, cara, ele quer ferrar com a vida do cara. É isso que eu ia falar. Os pais, dessa preguiça, não sei, acho que é preguiça de não querer educar os filhos, eles vão lá e dão um celular ou algum computador na frente deles. Esses dias uma menina me mandou solicitação de amizade para mim no Facebook. Eu entrei no Facebook dela, fui ver, entrei... A menina tem 6 anos. Aí fui ver um monte de bosta, porque ela não tem consciência do que ela tá postando. Tipo, daí você olha, é feio uma criança de 6 anos postando aquele monte de porcaria. Uhum. Né? Que filtro que ela vai ter? Se ela tem informação. Se eu tenho informação, que ideia própria eu vou ter? Olha só, essa semana aconteceu um negócio comigo, muito importante. Eu tenho querido que a palavra da minha boca, que a meditação do meu coração seja conectado com Jesus. Eu quero que a minha palavra tenha autoridade na minha vida. E aí, domingo que eu preguei sobre a voz de Jesus, né? E cantamos aquela canção, eu quero
obedecer a sua palavra, eu quero ouvir e obedecer a sua palavra, não só ouvir, do Rick Mushoy. Cara, quantas vezes a gente cantou aquela música? Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas domingo, na hora que eu desci, sentei, parece que Deus sentou do meu lado e falou assim, então, vamos tratar de alguns assuntos. E teve algo muito importante que eu ouvi Deus falando no meu coração, porque é algo que tem muito a ver com mídia, tem muito a ver com coisas que eu precisava mudar. E eu lembrei que eu já fui tão ferrenho nessa questão que eu não permitia que alguém lesse a Bíblia no tablet. Aí você fala, você que só lê aqui, né? Aqui, eu aqui, há 6 anos atrás eu era esse cara, né? Então, assim, eu preciso entender, antigamente, então, eu proibia isso, hoje eu leio. Para mim era absurdo o cara que vinha, trazia 2 Bíblias na igreja, falava, não ser tonto. Hoje, aqui eu carrego 12. E confiro uma com a outra. Isso então, na língua que a gente entende, né? Oi? Isso na língua que a gente entende. Não, as que eu tenho instalado. Não, então, tá? se a gente entende outra língua é mais... 12 não, eu tenho 13 porque eu tenho um outro aplicativo que tem outra. Né? Que eu achei que as 12 não era suficiente, aí eu tenho uma outra. Então, mas por que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Uma criança, ele não vai ter essa concepção que eu tenho. Ele não vai pensar do jeito que eu estou pensando. Isso nós estamos falando de criança, porque na verdade, inclusive o adulto, tá? A maioria dos adultos, se não todos, e isso eu estou me incluindo, nós, em geral, não pensamos por nós mesmos. Nós pensamos por aqueles que nós deixamos que nos influenciem. Então, eu sou, sou calvinista, eu sou não sei o quê, eu não sou o quê, eu sou nada, eu sou o que o cara que me influenciou diz que eu devo ser. Se eu parar para pensar, é isso que eu sou. É isso que eu sou. Tá? Então, imagine essa criança que não tem essa visão. Ela pensa o quê? Nada. Ela é uma máquina manipulada que vai começar a desenvolver o que o cara que está por trás disso aqui, programando ela para ela fazer, agir, reagir. Então, a gente vê as reações, né? E aí a gente fala assim, mas quando eu era criança eu não fazia assim. É claro que não. A sua influência era outra, não é essa. Né? E se você pegar uma criança que tem uma outra influência, ela vai agir totalmente diferente, não conforme aquela lá. Então, essa questão da mídia, a gente tem que tomar muito cuidado. Os pais têm que ficar atentos. Agora, uma questão os pais precisam ficar atentos. Mas se o pai está embasbacado, adorando ao Deus mídia, o que ele vai ensinar para o filho? Adorar o Deus mídia. Adorar o Deus mídia. Não tem outra função. Só um ponto aqui que eu queria falar. Acho que a gente veria muita diferença, pastor, se a gente pegasse uma criança que cresceu sem a mídia e uma criança que cresceu com a mídia e colocar ela uma do lado da outra, para ver a diferença entre as duas. No comportamento. Aí eu lembrei daquela situação que você me falou aquela vez, uma criança que perdeu um jogo e quebrou uma televisão de 51 polegadas. A mãe dele tinha acabado de tirar da 3 loja. anos, né? Ele tinha 3 anos, perdeu no jogo e tacou o celular no meio da televisão. Quebrou a televisão, quebrou o celular e depois não demorou muito, a criança fez birra, ganhou outro celular, ela comprou outra televisão. Para continuar jogando. Para continuar jogando. Né? Roberto, eu acho que dá para ver essa diferença sim. Porque hoje a gente está tão fascinado nisso que a gente vê que na verdade é aquela coisa, né?
nós estamos condicionados e nós estamos vendo o que a mídia está dizendo para a gente ver. Então a gente vê, as crianças estão na mídia, as crianças estão conectadas, não sei o quê. E a gente pensa, as crianças estão conectadas, tá? Estão aprendendo. Aí se eu paro, eu falo assim, mídia, cala a boca. Deixa eu verificar esse negócio aqui. Aí deixa eu ver que o cara está conectado. Aí eu vou falar assim, cara, o cara que está conectado, ele é um imbecil, ele não sabe nada. Você fala, você quer descobrir o que o seu celular tem e dá para uma criança. Mas não para uma criança que está conectada, porque se uma criança conectada, ele não descobre o que tem. Porque ele só vai no jogo, só vai no YouTube, só vai no vídeo lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É só nisso que ele vai. Tá? Agora, uma criança que não está exposta à mídia, uma criança que, se ele quiser brincar, ele tem que inventar o brinquedo dele, ele vai ser muito diferente. Ele vai ser criativo, ele vai ser assertivo, ele vai ser comunicativo, ele vai ser uma criança que as pessoas gostam de estar perto. É nítido. Se você vê uma criança que fica o tempo todo exposta à mídia, é uma criança chata, é uma criança birrenta, é uma criança nojenta, é uma criança é um entojo. Se você vê uma criança que ela tem balanço lá na goiabeira, naquela casa tem goiabeira, tem pé de manga, tem balanço, tem pula-pula. Não vai longe, né? Aqui na igreja a gente tem isso aqui. Você vê a menina, a Bia, né? A Bia é um encanto de pessoa. Por quê? Porque a Bia pula, o João, né, comprou a caminha pula-pula lá, ela pula, e não sei o que, não sei o que. Então ela é uma criança, cara, diferente. Ela é uma criança diferente. Ela acessa a mídia, acessa. A avó fala assim, tá bom, depois que você pular, depois que não sei o que, depois que chutar a bola, aí tem a mídia, por um tempo. Então ela tá ali, ela vê e não sei o que. Agora, eu conheço uma outra criança que fica o tempo todo vendo o mesmo desenho, o mesmo. Não, é um outro lá. Não posso falar aqui, senão eu não sei quem é. Ela vê mesmo. Cara, é criança sim, mas infantilizada. Com aquela vozinha, aquela quencinha. Não dá. Então a gente vê essa diferença. Ela é gritante, ela tá. E a gente vê, a gente sabe quem é quem, né? E isso vai para o jovem, né? O jovem que aprende a tocar um instrumento, o jovem que escuta música, que faz música, ele é diferente daquele babaca que fica o tempo todo jogando. Por quê? O cara que está aqui fazendo música, ouvindo música, tocando, aprendendo a fazer mídia, transmitir, nota, o papo dele é diferente. Sempre ele vai falar assim, eu não sei, preciso aprender, preciso ver, vou estudar. Aquele mané lá, que fica lá trancado, se a mãe não levar todinho para ele não toma café, nem escova dente, aquele imbecil. Aqueles adolescentes de 40, 45 anos. Aí, aquele tonto, ele acha que ele sabe tudo e sabe mais que todo mundo. Ele sabe mais que pastor, ele sabe mais que professor, ele sabe mais que o patrão. É por isso que é um inútil. Você já notou isso? Ele não consegue emprego, e quando consegue, ele não fica no emprego, porque ele é melhor que o patrão. Ele não frequenta um grupo de roda, porque ninguém está à altura dele. Não namora. E não é o tema aqui, eu acho que nem se masturba, porque é tão... né? Então, cara... É aquilo que o Titãs cantava antes dessa mídia toda tá aí, né? A televisão me deixa burro, muito burro demais. Por isso que agora todas as coisas que eu vejo me parecem iguais. Cara, não tem nada diferente. Tudo me deixa igual. Né? Eu tenho mais uma coisa para falar. Mais uma não, né?
Fiz até uma lista aqui, mas acho que o tempo é nosso inimigo agora. Uhum. Outra coisa que aí o povo atribui mais a culpa disso ao Zuckerberg. Porque o Zuckerberg, primeiro que ele, teoricamente, ele monopolizou todas essas redes, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Aí o povo fala muito hoje sobre a questão da... O povo fala não, né? A gente vê. Principalmente as meninas se fantasiando com os filtros do Facebook, do Instagram, para ser aceita neles. Porque quando elas colocam uma foto, as pessoas vão olhar aquela foto e vão dar uma nota. E se ela receber uma nota baixa, ela vai achar que ela não é bonita o suficiente, vai achar que tá faltando alguma coisa nela, vai achar que ela não serve. Aí ela vai começar a se encher de filtro, vai começar a se encher de maquiagem, vai começar a mudar, cortar cabelo, vai ficar louca por essa questão da vaidade por causa dessa questão de ser aceita. Isso é uma coisa que acho que também está destruindo a cabeça dos jovens hoje. Então, ó, quem é culpado disso? É o Mark Zuckerberg? É o Bill Gates? É o cara lá da Apple, que morreu lá, esqueci o nome dele, o Steve Jobs? Quem é culpado? É o Roberto Marinho? Cara, o culpado disso é que nós somos pecadores. A questão disso é o seguinte, é que eu não sei quem eu sou. Eu não sei que eu sou um filho amado de Deus. Eu não sei que Deus me criou segundo a imagem dele, segundo a semelhança dele. Eu não sei que Deus disse que eu sou uma poesia, eu sou uma obra de arte dele. E vem alguém que é tão deformado pelo pecado quanto eu, instituiu um padrão de beleza, falou, não, o padrão de beleza é esse. O padrão de beleza é esse. E colocou, então, o padrão de beleza no qual eu devo seguir. Então, agora, se eu olhar para a palavra de Deus, a Bíblia diz que eu devo ter uma vida com contentamento. E não é uma vida com contentamento só no sentido de me contentar com o dinheiro, com a comida, em contentamento em saber que eu sou quem eu sou, porque Deus me criou como eu sou bonito do jeito que eu sou, eu sou lindo do jeito que eu sou belo do jeito que eu sou, e eu não tenho que me conformar em momento algum ao padrão de beleza do mundo. Eu não tenho que me conformar ao mundo. Ao contrário, eu tenho que me transformar a partir da renovação da minha mente. Quem diz que é o cara lá do estilo de moda que falou para mim do jeito que eu tenho que ser? Quem falou que é só o loiro que é bonito? Quem falou que só o negro que é bonito? Quem só que falou que é o cabelo liso que é bonito? Que é o cabelo... Não, eu sou bonito do jeito que eu sou. Cabelo pichain, que foi assim que Deus me fez. E eu não preciso alisar meu cabelo. Tá? Eu não preciso querer mudar a cor da minha pele. Eu sou bonito do jeito que eu sou. Agora, quem não consegue ver a beleza em mim, o problema é dele. Isso não quer dizer. Então, e isso realmente, então, quando eu fico nessa questão, por quê? Porque se eu estou querendo achar o meu valor, a minha beleza, a minha razão de ser, o meu sentido no ser, no que o outro dita que eu sou, então eu só posso terminar frustração, doente, vivendo em negação, porque se eu estou o tempo todo usando filtros, não sei o quê, isso é coisa de meninas, não é só meninas não, os meninos também, viver com base nisso, cara, isso me leva ao quê? E eu
desagrado a Deus, eu desonro a Deus. Porque se Deus me criou para o louvor e para a glória do nome dEle, cara, e agora eu falo, não, Deus, eu não aceito. Eu não aceito a cor dos meus olhos, não aceito o meu olho ser, não sei que jeito, eu não aceito a minha pele ser negra, eu não aceito o meu cabelo pichain, não, eu não aceito o que o Senhor criou, o Senhor fez errado, o Senhor fez certo o outro, e não eu, e não sei o quê. Cara, isso é muito pecaminoso. As pessoas perdem a identidade, né? Perde identidade, né? E o duro, cara, que isso não é só as pessoas, não. Porque quantas pessoas na igreja que estão aí querendo fazer cirurgia plástica, quantas pessoas estão querendo mudar isso, mudar aquilo, não sei o que, não sei o que. Isso é o que? Cara, eu estou falando para Deus, eu não concordo com você. Eu rejeito o que você fez. Eu rejeito a sua obra. A gente tem tentado criar aqui na igreja essa cultura da aceitação. Aí se eu falo, não, se o padrão de beleza é tal, o que eu estou falando? Não, então aqui nós vamos aceitar só o padrão nosso, e não o padrão de Deus. Agora, cara, Deus fez gente do jeito que Ele quis. E é tão do jeito que Ele quis que tem japonês, tem baiano, tem mineiro, tem italiano, e cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua peculiaridade, tá? Então, eu vejo nisso tudo a idolatria, eu vejo nisso tudo rejeição a Deus, vejo nisso tudo prepotência, arrogância, e eu vejo nisso tudo que nós temos que nos arrepender, aquilo que Jesus falou. Eu vou falar no próximo encontro nosso da Roda Sem Conversa, eu vou falar dessa questão da expansão da consciência. Acho que quando você assistir esse vídeo eu já falei, tá? Então você procura no outro lá, que eu vou falar da metanoia, dessa expansão, abrir essa consciência. Quando Jesus fala assim, olha, arrependam-se. Às vezes a gente pensa que arrepender é eu ficar triste por algo que eu fiz, eu deveria ter feito de outro jeito, não sei o quê, eu estou triste por conta disso. Isso não é arrependimento, isso é, sei lá, tristeza que você fez, né? Você perdeu a oportunidade. Quando Jesus fala arrependa-se, muda o jeito de pensar. Muda o jeito de ver as coisas. E eu acho que nós precisamos nos arrepender de como nós temos usado a mídia. Tá. Acho que a gente pode encerrar. É um assunto complicado. Tem muito mais coisa pra gente falar ainda. A gente poderia ter falado dos filmes, passando uma mensagem para as crianças dessa questão. Mas para não ficar muito longo, a gente vai encerrar aqui. Se o pastor quiser, a gente vai na parte 2. Beleza. Na parte 2 a gente vai aprofundando mais, que é um tema bem amplo. Não, ele é amplo, cara, e assim, tem um monte de coisa pra falar, né? No outro vídeo que eu fiz com a Carol, eu falei, cara, tem a música do Titãs ainda que a gente não falou, tem o Homer Simpson que a gente não falou, né? Tudo isso tá dentro disso aí, né? Tido como o homem mais perfeito do mundo. Isso, então. Mas é muito legal a questão do Homer Simpson, que eu acho, sabe o quê? Que assim, a gente olha o Homer Simpson, senta, ri, às vezes critica e fala assim, cara, o Homer é um imbecil. Mas você já parou para pensar que o Homer Simpson, ele está só nos retratando? Não vou comentar nada. Ele está só nos retratando. Aí a gente senta, nos vê e fala assim, cara, que imbecil. Então, é muito legal, cara. Tem muita coisa para falar, né? A gente vai terminar aqui, como você falou, mas deixa eu só ler uma parte do texto daquela música A Melhor Banda dos Últimos Tempos da Última Semana. Essa música é fantástica, né? Olha o título da música, A Melhor Banda dos Últimos Tempos da Última Semana. E ele fala assim, 15 minutos de fama, mais uns para os comerciais, 15 minutos de fama e depois descanse em paz. O gênio da última hora é o idiota do ano seguinte. E o último novo rico é o mais novo pedinte. Aí ele fala assim, é essa parte aqui que eu acho legal. Ele fala assim,
Não importa a contradição. O que importa é televisão. Dizem que não há nada que você não se acostume. Cala a boca e aumenta o volume, então. É uma palavra de ordem. É o que nós acabamos de falar. Cara, eu fico exposto à mídia e o Titã está falando assim, cara, não existe nada que você não se acostume. Você acha uma idiotice essa ideologia de gênero? Não tem importância. Cala a boca, aumenta o volume e fica ouvindo isso aí, daqui a pouco você sai falando essa besteira. Então ele está falando, olha, não importa a contradição. E aí é interessante, né? Pega essa pandemia do Covid-19, escuta o Drauzio Varela na televisão. E aí, ele fala uma coisa num domingo, no outro domingo ele fala outra, depois ele desfala, depois ele volta, aí ele repete, depois ele fala que ele não falou o que ele vai falar, depois ele fala de novo como se fosse novidade que ele já falou antes. Não importa a contradição, o que importa é televisão. E não há nada que você não se acostume. Então, cala a boca e aumenta o volume. Fica aí para os caras te manipular. Fica aí para os caras te conduzir. Fica aí com essa boca aberta, com essa, como diz o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas enquanto a morte não chega, os caras te manipulam e falam para você o que você deve falar, pensar, como você deve agir, que hora que você deve rir, o que você deve comprar, o que você deve comer. Né? E é tão interessante, né, que os caras falam assim, até que horas que eu devo beber café ou não. No momento o café é bom, startamento, no outro momento café é ruim, depois você toma leite, mas depois o leite também não presta mais, e não sei o que, e a gente fica nesse negócio aí, e vai vivendo, sem questionar, sem nada, volume alto e... terrível. É complicado. Horrível. Então a gente vai até a parte 2, esperamos até o próximo vídeo, e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Beijo.